Eu já trabalho, mas quero estudar. Cuido do meu lar. Estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. Ao almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí à nossa aula. É um prazer muito grande estar com você aqui e eu já quero desde já pedir desculpas a você caso aconteça algum barulho externo, né? Porque nós estamos num ambiente que não é um ambiente ideal para os nossos... Não tem acústica ideal, né? E aqui do lado nós temos uma obra, tem uma obra aqui do lado de casa, então de vez em quando possa ser que venham alguns barulhos externos, então eu já peço para vocês aí as minhas desculpas antecipadamente. Pessoal, então nós vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula hoje sobre estrutura de dados, nós vamos trazer aqui um conteúdo bem interessante que é falando sobre fila, né? Então nós vamos implementar aqui na nossa aula a estrutura fila, primeiro nesse momento aqui dentro da ideia de uma estrutura dinâmica, e depois na nossa live nós vamos implementar a nossa fila dentro de uma estrutura estática, no caso dentro de um vetor, certo? Então essa daí vai ser a nossa aula de hoje e espero que você consiga acompanhar bem e ter uma boa aula aí. Então, como eu falei, a estrutura de dados que nós vamos apresentar hoje é a estrutura de dados do tipo fila. E o que é a fila? A teoria da fila diz que ela consiste em uma técnica ou em um conceito chamado de FIFO, First in, first out. O primeiro que entra é também o primeiro que sai. Então é dentro dessa filosofia de desenvolvimento que nós vamos trabalhar aí. Bem, então aqui nós vamos dividir a nossa aula em 3 momentos, né? Então o primeiro momento é nós entendermos como é que funciona a ideia de fila e depois nós vamos implementar essa fila. Vamos implementar ela de 2 formas distintas. Como eu falei, de primeiro uma lista dinâmica, né, uma fila dinâmica com a ideia de uma lista, né? Então nós vamos implementar uma lista, implementando nessa lista a técnica da fila, né? E depois nós vamos implementar uma fila dentro de um vetor. Então uma estrutura dinâmica e uma estrutura estática. Então o que nós temos aqui, né? Nós temos... a ideia de se colocar alguma coisa, o incil, né? Que é você inserir ou você enfileirar, e você dic, que é a ideia deck, né? Que é a ideia de você desenfileirar. Então você tem as 2 opções, as 2 situações básicas onde nós vamos colocar. E quando você tem uma situação como essa, você utiliza aí a ideia dele enfileirado, você sempre aponta para o próximo elemento da lista, né? Então você tem lá uma chamada de uma lista, por isso a ideia de se implementar com lista quando você vai fazer de forma dinâmica. Muito bem, então nós temos a fila, que também chamada de queue, né? É uma estrutura de dados dinâmica que admite remoção e inserção de dados, não só remoção e inserção, mas também você consegue aqui implementar a busca, né? Uma série de outras funcionalidades que você pode fazer, né?
a busca de um elemento, você pode também fazer alteração de um elemento, você pode verificar se essa fila está vazia ou não, ou seja, você pode fazer uma série de implementações com essa fila dentro de, por exemplo, da estrutura básica de um CRUD, que basicamente é você inserir, você remover, você atualizar e você recuperar dados, né? Então, dentro desse conceito básico aí de um CRUD, você pode implementar ele dentro de uma fila, certo? Mais especificamente, então, aí entra na técnica da fila mesmo, que diz que se houver uma remoção, o elemento que será removido vai ser o elemento que está mais tempo na fila, ou seja, quem entrou primeiro na fila é aquele que vai sair da fila, né? E nós temos uma outra informação aqui importante, que o primeiro objeto inserido na fila também é o primeiro a ser removido. Então, existe essa questão de prioridade, né? O primeiro que entra também vai ser o primeiro que vai sair. E aí, esse nome, né, do primeiro que entra, o primeiro também que sai, é chamado de FIFO ou First In, First Out. O primeiro que entra é também o primeiro que sai, certo? Bem, quando uma fila vai ser implementada, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, o que é? Quando eu implemento ela em vetor, né, eu posso remover, inserir, e eu tenho que tomar cuidado que é essa fila, né, o overflow, que significa inundação, né, quando eu tenho aí, estouro a fila, né? Quando tem um estouro dessa fila, então nós temos o que se chama de overflow ou transbordamento, certo? Bem, ela é utilizada também em outras situações, como distâncias em grafo. Então, em outras estruturas, outras estruturas computacionais como grafo, as filas também são utilizadas para encontrar a distância de um grafo. Ela também é utilizada em árvore para fazer a varredura de níveis dessa árvore. Uma árvore é trabalhada em níveis, né? Então você pode fazer a varredura desses níveis através de uma fila. Você pode fazer ela de forma a se trabalhar ela implementada de forma circular, onde o último aponta para o primeiro, e com isso daí você acaba diminuindo as possibilidades do transbordamento. E você pode trabalhar com um vetor que permita a alocação dinâmica do vetor, um vetor que possa ser aumentado em tamanho de execução, redimensionado, né? E a que nós vamos trabalhar, que é com uma lista encadeada. Então nós vemos aqui que existe uma possibilidade gigantesca, né, bastante grande, das possibilidades de implementação de fila. Nós vamos ver duas, uma feita em vetor e a outra feita em lista encadeada, mas a gente sabe que existe um aprofundamento aí em relação a essas possibilidades, certo? Muito bem, quando nós falarmos em fila, né, tá errado ali, então não é pilha, é uma fila, tá? Então, vale aí lembrar essa necessidade de correção. Então ali é uma fila e não uma pilha. E essa pilha, então, então a ideia é como administrar uma fila armazenada em uma lista encadeada, que é a nossa lista dinâmica implementada como uma fila. Então nós vamos ter lá a definição, a estrutura dessa fila. Essa estrutura vai ter basicamente um valor associado a ela, os elementos de dados que vão ser associados a ela, e ela vai ter um elemento que aponta para o próximo da fila, certo? Então vai ser sempre essa a ideia, né? E aqui nós temos o que nós podemos implementar. Nós podemos inicializar uma fila, então ali sempre atualizando as informações ali em cima que estão erradas. Eu peço desculpa já a vocês, então ali é fila. Então nós temos o início da fila, ou iniciar a fila, verificar se ela está vazia, alocar, né, um espaço na fila, inserir um elemento. Então a inserção e a alocação ela tem uma relação direta. A gente vê que quando a gente está inserindo, a gente chama a alocação, e a alocação ela vai nos permitir um endereço onde nós vamos alocar. Na retirada também trabalha com um endereço, né? Então trabalha com um ponteiro ali. Então a retirada também é retirada de um endereço da fila.
Então, a exibição, que exibe a fila inteira, exibe toda ela, e a liberação, que libera um espaço que esteja lá na fila, certo? Então, são esses pontos aí. E agora, eu convido vocês a, nesse restante da nossa aula, nós vamos fazer a implementação da fila, certo? Para fazer a implementação da fila, eu vou fazer um ajuste aqui na nossa tela, inserindo então aí a nossa tela de desenvolvimento, que já está aqui disponível para você, né? Como você já pode ver, algumas informações já estão ali na tela, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas informações que estão ali. Então, primeira coisa, aquilo que nós precisamos, né? Nós vamos trabalhar com entrada e saída, por isso stdio. Vamos trabalhar com ponteiros, por isso stdlib. E o bloqueio aqui, que é para nós termos o idioma em português aqui para nós trabalharmos, certo? Que é o que nós vamos mexer. Aqui já tem algumas coisas prontas que é para a gente ganhar algum tempo no nosso código. Uma foi a definição da estrutura. Então nós criamos aqui uma estrutura chamada fila. Essa estrutura vai armazenar um dado apenas, poderia ser uma lista heterogênea com outros tipos de dados, mas vai ter apenas um dado, que é um número, e aqui eu tenho o próximo elemento que aponta para um próximo nó, que é um nó do tipo fila, né? Então a nossa estrutura de fila tem duas informações, uma é um número inteiro e outra é o endereço do próximo elemento, certo? Eu criei uma variável global chamada tamanho, que vai trazer aí o tamanho da nossa fila. E aqui nós começamos a implementar algumas funções. Uma função é a função inicia, ou seja, ele inicia a fila. Então ele recebe como parâmetro a nossa fila, né? O nó do tipo fila. Aliás, o nosso ponteiro f aqui, que é do tipo nó, que é a fila. E aí ele diz o seguinte, o que é inicializar uma nova fila aqui no caso? É apontar para o próximo, né? Então esse daqui está apontando para o primeiro endereço, certo? Não tem nada lá na nossa fila ainda, e eu estou dizendo que o próximo dele é o que? Null, ou seja, não tem nada depois ainda, não tem nada. Esse daqui vai ser a nossa cabeça, vai ser o nosso início, certo? E eu também tenho uma informação aqui, que é a informação do tamanho, ou seja, o tamanho da nossa fila nesse momento é 0. Significa que não tem nenhum elemento na nossa fila ainda, certo? Aqui eu vou então observar a nossa fila, né? Então no momento que eu venho aqui para a fila, para verificar se ela está vazia, eu aponto para a fila, aponto para o início da fila, recebo a minha fila. Se eu recebo a minha fila, eu estou no primeiro nó dessa fila, certo? Então eu verifico o seguinte, se no nó dessa fila, o elemento que aponta para o próximo nó, se ele é nulo. Se o elemento que aponta para o próximo nó for nulo, significa que esse daí é nosso nó cabeça. Então, ele retorna 1, quer dizer que retorna que está vazio, retorna verdadeiro. Então, aqui é uma pergunta, está vazio? Se ele retorna 1, significa true, significa verdadeiro. Caso contrário, ele retorna 0, ou seja, retorna falso, né? Essa fila não está vazia, essa fila já tem conteúdos. Agora nós vamos começar a implementar de fato as outras etapas da nossa fila aqui, né? A primeira etapa dela é a etapa inserir, né? Então o que é o inserir? O inserir, eu vou criar um novo nó, certo? Vou criar um novo nó. Esse nó, ele vai ser um nó que vai ser alocado na memória com a função malloc, né? E o tamanho desse nó vai ser justamente o tamanho de um nó, certo? Então, essa é a alocação. O que eu tenho que verificar aqui? Eu tenho que verificar, por exemplo, e aqui é uma implementação, se não tem espaço para esse novo nó, né? Se ele retornou que não tem espaço. Então eu exibo uma mensagem na tela dizendo, né, que não tem espaço. Eu digo que é sem memória, não tenho memória disponível, não tenho como inserir esse nó, então por isso ali if not nó, né?
então não existe nó, e eu encerro meu programa porque não tem mais como eu trabalhar. Então, uma situação é essa daí. Tento colocar um novo nó, se ele não permite com que eu coloque um novo nó, eu digo que estou sem memória, né? Então, uma verificação se eu tenho possibilidade de inserção ou não. Caso contrário, significa que eu posso inserir um novo nó, né? Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou retornar aqui uma mensagem, né, dizendo que eu tenho um novo nó, né, tem um novo elemento na minha fila, e esse novo elemento eu vou pegar quem que é esse novo elemento para armazenar, utilizando a função scanf. O elemento que eu vou armazenar é um número inteiro, então vai ser 1%d, e esse elemento novo que eu vou inserir nesse novo nó. Em quem desse novo nó? No número, certo? Então, inserir um novo nó dentro desse elemento, certo? E o que eu vou fazer aqui no final, eu vou retornar, ou seja, eu vou retornar esse meu novo elemento inteiro aqui, né? Esse meu novo nó, né? Então eu retorno o novo nó, tudo bem? Então esse daqui é a função aloca, né? Eu reservo um espaço de memória. Se eu não tiver espaço reservado, eu digo que não tem memória e saio fora. Caso contrário, se eu conseguir reservar um novo espaço, eu solicito um elemento. O elemento digitado eu armazeno na parte referente ao dado, que é o número, certo? E retorno esse novo dado. Então essa daqui é o aloca. O aloca, ele está intimamente ligado ao insere, né? Então vamos lá, o que é o insere? O insere, ele vai inserir alguma coisa na nossa fila, certo? Por isso ele passa como parâmetro a fila. Então eu vou aqui, né, criar um novo nó. Então vou criar um novo nó e eu vou passar esse nó, né, ou esse nó vai ser utilizado a partir da função aloca, certo? A função aloca vai ser chamado nesse momento aí. Então eu vou lá pegar o elemento, né, verificar se tem espaço, pegar um novo elemento, eu retorno esse elemento para o novo nó, certo? Aqui eu só retornei o elemento, vocês estão vendo aqui na função anterior. Eu preciso agora fazer o quê? Dizer que, né, lembrando que a inserção sempre tem dois pedaços. Eu tenho que dizer que o próximo elemento da lista era o quê? Era o null, né? É vazio, certo? Eu posso também tentar aqui, né, verificar aqui uma outra situação, que é verificar se essa lista, se essa fila, se ela está vazia, né? Se a minha fila F, que eu estou passando aqui, que se eu estou utilizando, né, se ela está vazia. Se ela estiver vazia, o que vai acontecer? Esse daqui, né, esse vai ser colocado como o novo nó, vai ficar no lugar do próximo, né? Lembra que o próximo estava nulo, né? Então o novo vai ficar no lugar do próximo, ou seja, ele não vai ficar mais nulo. Caso contrário, quer dizer que ela não está mais vazia, né? Então tem elementos lá dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que percorrer a minha fila, porque na minha fila sempre é colocado onde? No último, não é? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um nó temporário que vai receber o valor do próximo, né? Do próximo elemento. Então ela não está vazia, aqui está escrito vazia, é vazia. Então ele vai receber um nó temporário que vai receber o próximo valor. O próximo valor não é nulo, né? Porque se fosse nulo, ela estaria vazia, porque é isso que o vazia faz, e ele diria então que era o próximo. Como ele não é vazio, significa que já tem lá, eu vou pegar esse endereço e vou armazenar nesse nó temporário aqui. E vou fazer uma verificação, que significa o quê? Enquanto while, né, esse meu nó temporário aí, o próximo dele nunca for nulo, significa
significa que tem elementos ali. Então, eu vou percorrendo, né? Vou percorrendo o quê? Vou andando para o próximo, certo? Vou sempre andando para o próximo elemento dele, certo? E vou armazenando ali. Até que vai chegar no momento que eu encontrei o nulo. Quando eu encontrei o nulo, eu saio fora desse laço de repetição. E aí eu digo o quê? Que o meu temp, né? Que o meu temp, ele vai receber o próximo dele, né? Que então o próximo dele é nulo. Ele não vai ser mais nulo, ele vai receber o novo. O novo, que é aquele elemento que eu passei aqui no aloca, e a opção null que vai ter no próximo, certo? Então são essas duas informações que são passadas aqui. E nesse momento que eu consigo fazer isso daqui, eu aumento o tamanho da minha fila. A minha fila aumentou de tamanho, então eu tenho aqui o incremento da minha fila, certo? Então eu tenho aqui a função insere. Vamos então agora para a função retira. Eu vou tirar um elemento da minha fila. Como é que eu faço para retirar um elemento da fila? Para retirar um elemento da fila, a primeira coisa que eu vou verificar é se o próximo elemento da minha fila, né, minha fila F, se o próximo elemento dela é nulo. Se o próximo elemento da minha fila for nulo, o que significa? Né? Então isso daqui é a mesma coisa do que o vazio. Eu poderia ter perguntado se vazio, né? Eu só fiz diferente aqui para vocês verem. Eu vou aqui fazer o quê? Vou dizer que a fila está vazia, né? Então, como é que eu vou retirar alguma coisa? A fila está vazia, não tem como eu retirar nada dela, certo? E vou retornar nulo, porque eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, né? Então, a fila vai estar vazia, não tem elementos nela, e eu vou retornar. É a mesma coisa do que se eu tivesse chamado essa função aqui, né? Que é a função que retorna vazio, certo? Só que aqui o que eu vou fazer? Caso contrário, né? Caso contrário, eu preciso tomar uma atitude. Então, o meu else aqui é que é diferente, né? O meu else aqui, no caso contrário, é diferente. O que eu vou fazer aqui? Se não for vazia, se tiver elementos, eu tenho que tirar o primeiro elemento da minha fila. Então, de novo, eu vou criar aqui um nó temporário. Esse nó temporário recebe o próximo, ou seja, o primeiro endereço da minha fila, certo? Que está lá, o primeiro endereço. E esse primeiro endereço, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar ele, né? Colocando ele onde? Colocando nele o que está no próximo, né? Vou fazer uma troca ali. Nesse momento que eu fiz a troca, né, eu eliminei aquele elemento, deixei aquele elemento trocado. Então, ou seja, o temp aponta para o próximo recebe o que está no próximo do temp, e nesse momento aí eu liberei um espaço, aquele espaço fica perdido, né? Ele fica fora da minha fila, e eu retorno aqui justamente quem é que estava no temp, né? Retorno quem que estava no temp aqui, ou seja, eu retorno um nó que estava no temp, que é o nó que eu tirei. Então essa daqui é uma jogadinha onde eu pego e passo para o próximo da minha fila, ou seja, o primeiro que estava na fila, ele acabou sendo descartado, certo? Então retira isso daí, eu passo para o próximo elemento da fila e o primeiro é descartado. Então é essa daí a jogadinha que a gente fez aqui, essa troca de posições, né? Eu peguei o temp e adiantei ele para o próximo elemento, né? Então ele apontou para o próximo elemento da minha fila, certo? E com isso daí eu eliminei aquele espaço que estava lá. A próxima função que nós vamos fazer aqui é a função para exibir a fila, né? Então vamos lá para a exibição da fila. Para a exibição da fila, eu vou verificar primeiro se a minha fila, se ela está vazia. Então eu vou chamar lá a função vazia, a função vazia recebe a minha fila, e se ela retorna, por exemplo, verdadeiro, né? É isso daí que eu estou perguntando, se vazia, se ela retorna verdadeiro, se ela retorna true.
Então eu vou exibir aqui a opção de fila vazia, certo? Fila vazia e eu retorno, né, a fila vazia lá, retorno 1, alguma coisa assim, retorno que ela está vazia. No caso aqui, o que eu vou fazer? Vou criar, se ela não estiver vazia, obviamente, vou criar aqui um nó temporário. É justamente para quê? Para ir exibindo os conteúdos da minha fila, né? Então, eu vou colocar aqui um printf, onde eu vou escrever a palavra fila, dois pontos e um espaço, e agora eu vou começar a colocar aqui os valores da minha fila, certo? Os valores que vão fazer parte dela. Como é que eu faço isso? Vou fazer aqui um while, um enquanto, né? A minha fila representada por esse temporário aí não for igual a nulo, lembrando que o nulo é sempre a última posição vaga para ser inserida, né? Eu vou então exibir o conteúdo na tela. Então eu vou colocar aqui um printf, onde eu vou exibir lá um %d, certo? Um espaço, né? Depois. E aqui eu vou colocar vou dizer quem que é, né? Quem que eu vou mostrar ali? Eu vou mostrar desse meu nó temporário o número, certo? Mostrei o número, eu vou apontar para o próximo elemento da minha fila, né? Então eu vou aqui apontar para o próximo elemento da minha fila. E assim eu vou sucessivamente exibindo cada um dos elementos que estão lá, certo? Então eu vou exibindo cada um dos elementos que estão lá. Então essa daqui é uma forma de nós exibirmos aí a nossa fila, né? E depois a gente vai cair fora dele aqui com um printf, né? Só para quebrar aqui com um /n ali para a gente pular fora, certo? Então, essa daí é a ideia que nós vamos fazer aí, certo? Muito bem. Agora, nós vamos aproveitar esse espaço. Então, nós já temos aqui feito o exibir e tal. Fica faltando liberar, né? Que é no final eu liberar a minha fila. Isso daí vai ficar como um exercício para vocês pensarem. Como é que vocês liberariam, né, a nossa fila? Então, para liberar a fila, ele não é complicado, né? O que eu tenho que fazer aqui para fazer a liberação? Lembra que para liberar cada elemento eu utilizo o free, né? Então, se eu quero acabar com a minha fila, o que eu verifico? Verifico se ela não está vazia, tem que passar por todos os nós da minha fila. Em cada um dos nós eu pego aquele nó daquele momento e libero espaço de memória. Qual que é o comando para liberar o espaço de memória? É o comando free, né? Então eu vou ter que fazer uma estrutura de repetição até chegar no final da fila, até chegar no null. Então essa daí é um exercício que eu quero que vocês façam, tá? Como é que está aqui a nossa função main aqui, né? A nossa função main, ela cria um espaço, ela inicializa aqui o nosso nó, né? E aí ele verifica se tem memória disponível ou não. Se não tiver memória disponível, ele já sai fora do nosso programa. Caso contrário, ele vai iniciar o nó, né? Iniciar o nó é dizer que o primeiro cara do nó, voltando lá para cima, é null, né? Ou seja, ainda não tem nada lá e o tamanho da minha fila é 0. E aqui na sequência, eu peço para inserir 3 valores, peço para exibir o valor e peço depois para retirar o valor, ou seja, retirar o primeiro da fila e exibir essa fila, certo? Então, essa daqui é a sequência. Vamos ver então a execução disso daqui, vamos ver se está funcionando, né? Vou salvar isso daqui e vou compilar. Deixa eu só aqui. Uma coisa, retorna 1. Faltou o ponto e vírgula. Aqui, o que está faltando?
Aqui não é tempo, é TMP, né? Então esse daí são, deixa eu só configurar mais uma coisinha aqui antes de nós executarmos. Deixa eu só executar uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer antes da aula, senão ele não executa aqui por conta do antivírus. Agora acho que vai, né? Então ele apresenta aqui, deixa eu só exibir aqui para vocês a tela de execução. Para que vocês possam acompanhar então aí a execução na tela. Vou colocar ela aqui no meio para que vocês possam então acompanhar. Então a primeira coisa que ele me pede aqui é um novo elemento. Eu vou colocar aqui o valor do novo elemento 100. Ele pede para mim um novo elemento. Lembra que ele pede 3 elementos, eu vou chamar de 200. E ele pede um terceiro elemento que ele chama de 300. E ele mostra aqui a fila com 100, 200 e 300. E depois ele exibe a fila sem o primeiro cara, que é o 100, né? Então ele faz aí as duas execuções, ele mostra a fila completa e depois ele mostra a fila com o elemento que ele tirou fora, certo? Então essa daí é uma execução simples, rápida e básica para a gente entender aí como é que é o funcionamento de uma fila. Agora o ideal é que vocês fizessem aí a execução, né? Que vocês conseguissem trabalhar com execução, repetindo esse exercício novamente, né, de forma que vocês consigam trabalhar. Então, a exigência, né, principal aqui é sempre que você consiga, que você faça sempre a execução, né? Você sempre exercite aquilo que se pede e mais ali o último exercício, que é o exercício para liberar a nossa memória. Tem mais alguns exercícios nos slides para vocês fazerem na semana e daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa live onde nós vamos implementar a nossa fila dentro de uma estrutura de vetor, tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. EAD, o Unicesumado, meu jeito no meu tempo.